Quando Deus decide elevar uma pessoa, Ele primeiro a separa. E talvez essa seja uma das verdades mais difíceis de aceitar na caminhada espiritual, porque muitos desejam a elevação, mas poucos compreendem o deserto que vem antes dela. Muitos querem a promessa, mas rejeitam o processo. Muitos querem a honra, mas não suportam o silêncio. Muitos querem ser usados por Deus, mas se assustam quando Deus começa a remover pessoas, ambientes, conversas, hábitos e apoios que antes pareciam indispensáveis. E então surge a pergunta que atravessa a alma: por quê? Quando estou tentando me aproximar de Deus, algumas coisas parecem se afastar de mim? Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Talvez você olhe para a sua vida e perceba que certas amizades não encaixam mais, certos ambientes não alimentam mais sua alma, certas conversas que antes pareciam normais agora produzem peso. Talvez Deus esteja mexendo no seu coração de uma forma profunda, silenciosa, quase desconfortável, e você pensou que crescimento espiritual seria apenas receber mais paz, mais portas abertas, mais bênçãos visíveis. Mas de repente, crescimento começou a parecer perda, começou a parecer solidão, começou a parecer renúncia, começou a parecer um chamado para caminhar por uma estrada mais estreita. Mas escute com atenção, nem toda separação é rejeição. Às vezes é proteção, às vezes é preparação. Às vezes é Deus dizendo: eu não posso levar você para o próximo nível carregando as mesmas correntes do nível anterior. O agricultor poda a árvore não porque a odeia, mas porque espera mais fruto dela. Jesus disse em João 15 que todo ramo que dá fruto, o Pai limpa para que dê mais fruto. Observe, o ramo já dava fruto. Não era um ramo morto, não era um ramo inútil, era um ramo vivo. Mas justamente porque havia vida, havia potencial para mais. E por causa desse potencial, o Pai o podava. A poda dói porque tira o excesso. A poda parece perda porque remove aquilo que cresceu, mas não produz o essencial. A poda revela que Deus não está interessado apenas em movimento, aparência, popularidade ou quantidade. Deus está interessado em fruto. E fruto espiritual não nasce em uma alma distraída, dividida, presa ao aplauso das pessoas e ao medo de desagradar o mundo. Fruto nasce em quem permite que Deus corte aquilo que ocupa espaço, mas não carrega propósito. É por isso que a separação divina muitas vezes começa antes da elevação pública. Antes que José se tornasse governador do Egito, ele foi separado da casa do pai. Antes que Davi se assentasse no trono, ele foi separado no campo, no anonimato, entre ovelhas e noites silenciosas. Antes que Jeremias falasse às nações, Deus o separou desde o ventre, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Jeremias não começou no palco da história. Começou no segredo do propósito divino. E todo propósito verdadeiro tem um momento de separação. José tinha sonhos de grandeza, mas o caminho para esses sonhos não passou por uma estrada confortável. Seus próprios irmãos não entenderam o que Deus havia colocado dentro dele. O favor do pai sobre José despertou inveja. A túnica que representava distinção também se tornou alvo de ódio. E isso ensina uma verdade profunda. Quando Deus coloca algo diferente sobre sua vida, nem todos celebrarão. Há pessoas que amam você enquanto você permanece pequeno aos olhos delas. Há pessoas que aceitam sua presença enquanto você não ameaça a insegurança delas. Há ambientes que toleram sua fé enquanto ela não muda suas escolhas. Mas quando Deus começa a despertar algo santo dentro de você, quando sua vida começa a carregar uma direção diferente, alguns se afastam, outros se incomodam e alguns tentarão fazer você sentir culpa por obedecer a Deus. Mas José não foi destruído pelo poço. O poço não cancelou a promessa. A escravidão não anulou o sonho.
A prisão não apagou o chamado, porque aquilo que Deus decreta sobre uma vida não depende da aprovação daqueles que não conseguem enxergar o propósito. Em Gênesis 50:20, José olha para tudo o que sofreu e declara aos irmãos: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Essa não é uma frase bonita dita por alguém que nunca sofreu. É uma confissão madura de quem atravessou traição, injustiça, esquecimento e dor, mas descobriu que Deus estava trabalhando até nos capítulos que pareciam errados. Talvez você também tenha capítulos que parecem errados. Pessoas que não entenderam você. Portas que se fecharam sem explicação. Momentos em que você tentou fazer o certo e mesmo assim foi mal interpretado. Perdas que rasgaram sua alma. Silêncios que fizeram você perguntar: Senhor, eu obedeci. Por que estou passando por isso? Mas Deus não desperdiça lágrimas de quem caminha com Ele. Deus não perde o controle quando os homens traem. Deus não se atrasa quando as portas fecham. Deus não abandona seus filhos no poço. O que parecia queda pode ser deslocamento. O que parecia atraso pode ser treinamento. O que parecia abandono pode ser Deus removendo você de um lugar onde sua alma seria sufocada. A elevação de Deus não é apenas subir, é ser transformado enquanto sobe. Porque se Deus colocasse você em certas posições sem antes separar seu coração, talvez a posição destruísse aquilo que a dor deveria purificar. O orgulho poderia entrar, a vaidade poderia crescer, a necessidade de aplauso poderia dominar, a dependência das pessoas poderia substituir a dependência do Senhor. Então Deus, em sua misericórdia, não apenas abre portas, Ele prepara o coração que passará por elas. Por isso, não despreze o período em que Deus parece estar tirando coisas. Não conclua rápido demais que você está sendo punido. Pergunte: Senhor, o que estás formando em mim? Porque há separações que são respostas de oração disfarçadas. Você pediu direção e Deus removeu distrações. Você pediu maturidade e Deus permitiu provas. Você pediu intimidade e Deus silenciou ruídos. Você pediu crescimento e Deus começou a podar. A alma imatura chama de perda aquilo que a sabedoria chama de livramento. Há uma diferença entre isolamento ferido e separação consagrada. O isolamento ferido nasce da amargura, do medo, da decepção. A separação consagrada nasce da obediência. O isolamento fecha o coração. A separação abre espaço para Deus. O isolamento diz: ninguém presta. A separação diz: Senhor, eu quero pertencer mais a Ti do que a qualquer multidão. O isolamento foge das pessoas. A separação aprende a amar sem se contaminar, servir sem se vender, caminhar sem negociar convicções. E talvez seja isso que Deus esteja fazendo em você agora. Ele não está chamando você para desprezar pessoas, mas para parar de depender delas de um modo que só Deus deveria ocupar. Ele não está pedindo que você se torne frio, mas que se torne firme. Ele não quer que você olhe para os outros com superioridade espiritual, mas que caminhe com humildade suficiente para dizer: eu não posso voltar para o que Deus já me tirou. Porque quando Deus eleva, Ele separa não para criar orgulho, mas para preservar propósito. A separação de Deus não é uma prisão, é uma consagração. É o lugar onde Ele ajusta desejos, cura feridas, quebra ídolos, fortalece a fé e ensina você a ouvir sua voz acima da voz da multidão. E o maior sinal de que Deus está elevando você não é que todos estão aplaudindo. Às vezes é que você já não consegue permanecer nos mesmos lugares sem sentir o peso da incoerência. Às vezes é que aquilo que antes parecia prazer agora parece vazio. Às vezes é que a aprovação que antes você buscava já não governa mais suas decisões. Às vezes é que você está aprendendo a dizer não com lágrimas nos olhos, mas paz na consciência. E essa é uma das marcas mais profundas do crescimento espiritual.
você começa a preferir perder algo fora de você a perder a presença de Deus dentro de você. Há um custo espiritual no crescimento e esse custo raramente é anunciado quando pedimos a Deus para nos usar. Nós dizemos, Senhor, aumenta minha fé, mas não imaginamos que fé maior muitas vezes nasce em cenários onde não há garantias humanas. Nós dizemos, Senhor, usa minha vida, mas não pensamos que ser usado por Deus exige ser trabalhado por Deus. Nós dizemos, Senhor, leva-me mais perto de Ti. Mas não compreendemos que, quanto mais perto da luz, mais visíveis se tornam as sombras que precisam ser tratadas. O crescimento espiritual não é apenas receber mais conhecimento bíblico, não é apenas falar melhor, cantar melhor, orar com mais intensidade ou servir com mais frequência. Crescer em Deus é permitir que a palavra desça das ideias para os impulsos, das palavras para as decisões, da religião para o caráter. É quando Deus deixa de ser apenas o nome que você menciona e se torna o centro que governa sua casa, seu dinheiro, seus relacionamentos, suas reações, seus segredos, seus silêncios e suas escolhas. Por isso, quando Deus eleva, Ele separa também dentro de nós. Ele separa o verdadeiro do falso. Separa fé de aparência, separa coragem de teimosia, separa zelo de vaidade, separa amor de apego, separa obediência de conveniência. Há pessoas que pensam que a separação é apenas externa, como sair de um lugar ou se afastar de certas companhias. Mas a separação mais profunda acontece no interior. Deus começa a mostrar onde você ainda depende de aprovação, onde você ainda reage com orgulho, onde você ainda carrega ressentimento, onde você ainda negocia princípios para não perder aceitação, onde você ainda chama de prudência aquilo que no fundo é medo. Quando Davi foi ungido por Samuel, ele não foi imediatamente levado ao trono. Ele voltou para o campo. Isso é impressionante. Em 1 Samuel 16, Deus manda Samuel à casa de Jessé. Os filhos mais aparentes passam diante do profeta, mas Deus diz que não era nenhum deles. Então Davi, o esquecido, o que nem havia sido chamado para a reunião, é trazido do campo. Deus o escolhe. O óleo desce sobre sua cabeça. O Espírito do Senhor se apodera dele daquele dia em diante. Mas depois da unção, Davi retorna às ovelhas. A unção não eliminou o processo. A promessa não cancelou a espera. O óleo não substituiu o treinamento. E isso confronta nossa geração, porque muitos querem que a confirmação de Deus produza imediatamente exposição. Mas Deus, muitas vezes, unge em secreto para depois amadurecer no anonimato. A unção de Davi foi real, mas ele ainda precisava aprender fidelidade quando ninguém estava assistindo. Precisava aprender coragem contra leões e ursos antes de enfrentar Golias. Precisava aprender adoração no campo antes de liderar uma nação. Precisava aprender que o trono não é lugar de autopromoção, mas de responsabilidade diante de Deus. Talvez você esteja em uma fase parecida. Deus já falou algo ao seu coração. Você sente que há mais. Você percebe que sua vida não foi criada apenas para sobreviver aos dias. Existe um chamado, uma missão, uma responsabilidade espiritual. Mas, ao mesmo tempo, parece que nada muda por fora. Você continua no campo, continua cuidando de ovelhas pequenas, continua fazendo tarefas simples, continua sendo pouco visto, e o inimigo tenta soprar. Se Deus tivesse escolhido você, tudo já teria acontecido. Mas isso não é verdade. O campo não contradiz a unção. O campo confirma se você ama o Deus da promessa mais do que ama a vitrine da promessa. Davi foi separado antes de ser reconhecido, e essa separação não o tornou amargo. Pelo menos nos seus melhores momentos, ela o tornou adorador.
Enquanto outros buscavam posição, Davi desenvolvia intimidade. Enquanto outros viam apenas ovelhas, Davi via oportunidade de fidelidade. Enquanto outros mediam grandeza pela aparência, Deus media o coração. E é isso que 1 Samuel 16:7 revela. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Essa palavra é libertadora e assustadora ao mesmo tempo. Libertadora porque Deus não escolhe como os homens escolhem. Assustadora porque Deus vê o que ninguém vê. Ele vê quando servimos esperando aplausos, vê quando sorrimos por fora, mas julgamos por dentro. Vê quando dizemos que confiamos, mas tentamos controlar tudo. Vê quando ajudamos alguém, mas guardamos a conta emocional para cobrar depois. Vê quando parecemos fortes, mas estamos cheios de medo. Vê quando somos elogiados por pessoas, mas estamos distantes no secreto. E porque Ele vê, Ele trata. Porque Ele ama, Ele corrige. Porque Ele pretende elevar, Ele purifica. A separação de Deus também nos livra da tirania da aparência. Davi não parecia a escolha óbvia. José não parecia governador quando estava preso. Jeremias não parecia profeta quando se sentia menino. A mulher do fluxo de sangue não parecia alguém prestes a receber um milagre depois de 12 anos sofrendo. Jesus, no Getsêmani, não parecia vitória aos olhos humanos quando suava a angústia e se curvava em oração. Mas Deus trabalha além da aparência. A fé verdadeira aprende a não interpretar a presença de Deus apenas pelas circunstâncias visíveis. Você pode estar no campo, mas Deus vê. Você pode estar no poço, mas Deus sabe. Você pode estar no vale, mas Deus guia. Você pode estar chorando no quarto, mas Deus recolhe lágrimas que ninguém ouviu cair. O que define sua vida não é a opinião de quem só vê o exterior. O que define sua vida é a mão do Deus que conhece o coração. Mas há uma pergunta que precisa ser feita com sinceridade. Você quer ser elevado por Deus ou apenas visto pelas pessoas? Porque há uma diferença enorme. Ser visto pelas pessoas pode alimentar o ego sem transformar o caráter. Ser elevado por Deus exige morte do ego, alinhamento do caráter e rendição da vontade. Ser visto pode acontecer rápido. Ser elevado por Deus acontece no tempo certo. Ser visto pode vir por estratégia humana. Ser elevado por Deus vem pela fidelidade no secreto. O custo do crescimento é perder a necessidade de provar algo para todo mundo. É parar de viver refém da comparação. É aceitar que algumas pessoas não entenderão seu processo. É continuar obedecendo quando ninguém reconhece. É permanecer fiel quando parece que outros estão avançando mais rápido por caminhos mais fáceis. É não invejar quem recebeu palco sem passar pelo altar. É não trocar profundidade por pressa. Talvez Deus esteja separando você da pressa, da ansiedade de chegar, da aflição de ser validado, da comparação com irmãos, colegas, amigos, pessoas da sua idade, pessoas que parecem ter conquistado mais. Talvez Deus esteja ensinando você a caminhar no ritmo da eternidade, não no ritmo das redes, dos comentários, dos olhares e das expectativas humanas. Porque uma alma apressada pode confundir oportunidade com propósito. Mas uma alma rendida aprende a esperar até que a porta aberta também carregue paz. O crescimento espiritual tem custo porque exige maturidade. E maturidade é saber que nem tudo que chama você merece sua resposta. Nem toda provocação precisa de defesa. Nem toda crítica precisa de explicação. Nem toda porta aberta vem de Deus. Nem todo convite combina com seu chamado. Nem todo relacionamento suporta sua obediência. Nem todo lugar que acolhe sua presença alimenta sua alma. Quando Deus eleva, Ele ensina discernimento. E discernimento não é viver desconfiado de tudo, é viver atento ao Espírito, é saber quando falar e quando calar. Quando permanecer e quando sair, quando lutar e quando descansar, quando abraçar
e quando soltar, quando insistir e quando entregar. Pessoas imaturas reagem a tudo. Pessoas trabalhadas por Deus respondem a partir da presença. Davi precisou aprender isso. Ele teve oportunidades de matar Saul, o homem que o perseguia injustamente. Mas Davi não confundiu oportunidade com permissão. Ele entendeu que não deveria tomar com as próprias mãos aquilo que Deus havia prometido entregar no tempo certo. Que palavra poderosa para quem está cansado de esperar. Nem toda chance de resolver do seu jeito vem de Deus. Às vezes, a maior prova de maturidade é poder fazer algo e escolher não fazer porque sua consciência pertence ao Senhor. A elevação divina não começa quando você sobe aos olhos dos outros. Começa quando você desce diante de Deus, quando dobra os joelhos, quando entrega as armas carnais, quando para de manipular resultados, quando abandona atalhos. Quando diz, Senhor, eu prefiro chegar mais tarde contigo do que mais cedo sem ti. Essa frase muda destinos, porque o mundo ensina que vencer é conquistar depressa, mas o reino ensina que vencer é permanecer fiel. Existe uma solidão que não é vazia, é santa. Existe um silêncio que não é abandono, é sala de aula. Existe uma distância que não é frieza, é alinhamento. E todo aquele que cresce em Deus em algum momento precisa aprender a não temer essas estações. Porque há verdades que Deus só consegue ensinar quando a multidão se cala. Há forças que só nascem quando os apoios diminuem. Há maturidades que só aparecem quando ninguém está por perto para segurar sua mão. E você descobre que a mão invisível de Deus era mais firme do que qualquer apoio visível. Jeremias conheceu esse caminho. Ele foi chamado para falar a uma geração resistente, para anunciar uma palavra que muitos não queriam ouvir. E quando Deus o chamou, Jeremias respondeu com insegurança: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Quantas vezes essa frase se parece conosco? Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não tenho preparo. Senhor, eu sou fraco. Senhor, há outros melhores. Senhor, minha história é complicada. Senhor, minha idade já passou. Senhor, minha família não entenderá. Senhor, eu não tenho voz. Mas Deus não pediu a Jeremias que encontrasse confiança em si mesmo. Deus lhe disse: Não digas, sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. A força de Jeremias não estava em sua eloquência, mas no envio de Deus. Sua autoridade não vinha da aceitação do povo, mas da palavra que o sustentava. E aqui há uma aplicação direta para a sua vida. Quando Deus chama, Ele não está procurando sua autossuficiência, Ele está pedindo sua disponibilidade. O chamado não começa com eu posso, mas com Senhor, eis-me aqui. Porém, Jeremias também aprendeu que obedecer a Deus pode custar incompreensão. Nem toda missão será recebida com aplausos. Nem toda verdade será celebrada. Nem toda obediência será entendida pelos que preferem conforto à santidade. Esse é o custo espiritual de crescer. Você começa a amar tanto a verdade que não consegue mais viver de acordo com mentiras convenientes. Começa a perceber que agradar a Deus é mais precioso do que manter uma imagem aceitável diante de pessoas que não querem mudança. E isso não significa ser duro, arrogante ou acusador. Pelo contrário, quem realmente anda com Deus chora antes de confrontar, ora antes de falar, examina a si mesmo antes de apontar caminhos. Jeremias não era um homem frio, era um profeta de lágrimas. Sua separação não o tornou insensível. Ela o tornou mais consciente da dor de Deus diante de um povo distante. A verdadeira separação espiritual não diminui o amor, purifica o amor. Ela tira o desejo de agradar todo mundo e coloca no coração o desejo de amar com verdade. Muitas pessoas confundem amor com concordância. Acham que amar é nunca dizer não, nunca estabelecer limites, nunca escolher obediência quando ela incomoda alguém. Mas Jesus amou perfeitamente e, mesmo assim,
foi rejeitado. Jesus curou, ensinou, acolheu, perdoou, alimentou, chorou com os que sofriam, tocou os desprezados, chamou pecadores ao arrependimento. Ainda assim, nem todos quiseram sua luz. Por quê? Porque luz cura quem deseja ser curado, mas incomoda quem deseja permanecer escondido. Quando Deus eleva você, Ele aumenta sua responsabilidade com a luz. Você não pode mais fingir que não sabe. Não pode mais tratar como normal aquilo que o Espírito já mostrou ser perigoso. Não pode mais negociar convicções apenas para evitar conflitos. A maturidade espiritual traz um tipo de clareza que às vezes dói. Você passa a perceber que algumas portas eram armadilhas. Alguns elogios eram laços. Algumas companhias eram distrações. Alguns hábitos eram vazamentos de força, algumas desculpas eram rebeldias bem vestidas. E então, Deus começa a trabalhar não apenas no que você faz, mas no que você tolera. Porque o que você tolera hoje pode limitar aquilo que você carregará amanhã. Você não pode pedir a Deus profundidade enquanto protege superficialidades que Ele quer remover. Não pode pedir santidade enquanto alimenta pequenas concessões no escuro. Não pode pedir direção enquanto insiste em manter o volante fechado nas próprias mãos. Não pode pedir crescimento enquanto se recusa a ser corrigido. A correção de Deus não é humilhação destrutiva, é paternidade. Hebreus 12 ensina que o Senhor corrige a quem ama. Essa passagem não deve ser lida como ameaça, mas como prova de pertencimento. Um pai que ama não deixa o filho brincar com aquilo que pode destruí-lo. Um pai que ama não chama veneno de liberdade. Um pai que ama não aplaude caminhos que terminam em dor. Assim também Deus, Ele corrige porque vê o futuro que você não vê. Ele disciplina porque ama mais seu destino do que seu conforto imediato. Talvez você esteja sendo corrigido por Deus em áreas específicas. Talvez Ele esteja tocando no orgulho, na língua, na impaciência, na forma como você reage dentro de casa, na maneira como trata seu cônjuge, no modo como lida com filhos adultos, no ressentimento antigo que você aprendeu a justificar, na comparação silenciosa, na falta de perdão que parece pequena, mas pesa como pedra, no hábito de se preocupar tanto que a oração virou o último recurso, não primeiro refúgio. E quando Deus toca nessas áreas, não é para acusar você, é para libertar você. Porque ninguém cresce carregando correntes que se recusa a reconhecer. Ninguém amadurece espiritualmente defendendo feridas como se fossem identidade. Ninguém se torna instrumento de cura enquanto escolhe permanecer preso ao veneno da amargura. Deus não expõe para envergonhar. Ele revela para tratar. Olhe para a mulher do fluxo de sangue. 12 anos sofrendo, 12 anos perdendo força, 12 anos procurando ajuda e continuando vazia. Segundo Marcos 5, ela ouviu falar de Jesus e decidiu tocar suas vestes. Aquela mulher vivia separada socialmente por causa de sua condição. Sua dor a isolava, sua enfermidade a consumia. Mas dentro dela nasceu uma fé que rompeu a vergonha. Ela disse consigo: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Essa fé não era barulhenta, mas era determinada. Ela atravessou a multidão carregando uma convicção silenciosa. E aqui há algo profundo. Algumas separações que a vida impõe são feridas, mas Deus pode transformá-las em encontros. Aquela mulher conhecia a solidão da dor, mas no caminho até Jesus, sua solidão se tornou movimento de fé. Ela poderia ter dito: depois de 12 anos não há esperança. Mas ela decidiu que sua história não terminaria definida pelo desgaste. Ao tocar Jesus, ela foi curada. Mas Jesus não permitiu que ela fosse apenas curada em segredo. Ele a chamou de filha. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. O milagre curou o corpo, mas a palavra filha curou a identidade. E talvez isso fale diretamente com alguém que ouve esta mensagem.
Você cresceu, trabalhou, lutou, sustentou pessoas, atravessou perdas, manteve-se de pé quando quase ninguém percebeu. Mas por dentro, há áreas sangrando há anos, feridas antigas, cansaços acumulados, uma sensação de que você deu muito e recebeu pouco. E Deus não quer apenas estancar a perda, Ele quer restaurar sua identidade. Antes de enviar você para uma nova estação, Ele quer lembrá-lo. Você é filho, você é filha, você pertence a Ele. A elevação de Deus não é apenas mudança de cenário, é cura de identidade. Porque se você subir sem saber quem é em Deus, viverá escravo de provar valor. Mas quando o Pai cura sua identidade, você não precisa mais mendigar reconhecimento. Não precisa se diminuir para caber em lugares estreitos. Não precisa aceitar migalhas emocionais como se fossem amor. Não precisa voltar para ambientes que drenam sua fé só porque teme ficar só. Quem sabe que pertence a Deus, consegue caminhar por estações solitárias sem se sentir abandonado. Essa é uma maturidade preciosa. Estar com pessoas sem depender delas para existir, servi-las sem esperar que preencham o lugar de Deus, amá-las sem permitir que governem sua obediência. A separação de Deus não destrói relacionamentos saudáveis. Ela revela quais relações conseguem caminhar com sua nova estação e quais estavam conectadas apenas à sua antiga versão. Há momentos em que Deus não separa você de pessoas más, mas de versões antigas de si mesmo. E essa talvez seja a separação mais dolorosa, porque é possível sair de um lugar e ainda carregar o mesmo medo. É possível encerrar uma fase e ainda repetir velhas reações. É possível mudar de ambiente e continuar preso à mesma mentalidade. Por isso Deus trabalha em camadas. Primeiro Ele nos chama para fora. Depois Ele tira de dentro de nós aquilo que ainda pertence ao lugar de onde saímos. Israel saiu do Egito em uma noite, mas o Egito levou anos para sair de Israel. Eles atravessaram o mar, viram milagres, comeram maná, beberam água da rocha, mas muitas vezes desejavam voltar para a escravidão, porque a escravidão, por mais dolorosa que fosse, era familiar. Essa é uma verdade que precisa ser dita com ternura e firmeza. Há pessoas que preferem dores conhecidas a liberdades desconhecidas. Preferem correntes previsíveis a uma caminhada de fé. Preferem reclamar no deserto a confiar no Deus que abre caminho. E nós não somos tão diferentes. Quantas vezes Deus nos chama para crescer, mas sentimos saudade de padrões antigos, saudade de reagir como antes, saudade de controlar tudo, saudade de responder com dureza, saudade de agradar pessoas para evitar rejeição, saudade de uma vida sem confronto interior. Mas quando Deus coloca a mão sobre alguém, a pessoa não consegue mais viver em paz com a escravidão que antes aceitava. A graça começa a incomodar a prisão. A presença começa a confrontar o hábito. A palavra começa a ferir para curar. Romanos 12 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa passagem é essencial para entender o crescimento. Paulo não fala apenas de comportamento externo, fala de mente renovada, porque toda elevação espiritual exige uma renovação de entendimento. Se sua mente continua interpretando tudo a partir do medo, você chamará prova de abandono. Se interpreta tudo a partir da rejeição, verá ofensa até onde Deus está apenas treinando sua paciência. Se interpreta tudo a partir da comparação, não conseguirá celebrar o processo de ninguém nem descansar no seu. A renovação da mente é quando Deus muda a lente. Você começa a ver perdas com discernimento, esperas com confiança, portas fechadas com gratidão, correções com humildade, lutas com esperança. Não porque tudo ficou fácil, mas porque seu interior já não está governado pela mesma lógica. O mundo diz, proteja sua imagem. Deus diz, guarde seu coração. O mundo diz, chegue primeiro. Deus diz, permaneça fiel. O mundo diz, dê o troco. Deus diz, entregue a causa.
O mundo diz: você é o que conquistou. Deus diz: você é meu. Essa renovação é profundamente prática. Ela aparece quando você para de alimentar pensamentos que enfraquecem sua fé. Aparece quando você decide não transformar uma preocupação em moradia mental. Aparece quando você escolhe orar antes de concluir o pior. Aparece quando, em vez de repetir, nada muda para mim, você declara: Deus ainda está trabalhando. Aparece quando você deixa de se definir pelo que perdeu e começa a se posicionar pelo que Deus prometeu. Mas renovação também exige renúncia. Não é possível renovar a mente alimentando a alma todos os dias com medo, cinismo, amargura e distração. Não é possível desejar sensibilidade espiritual enquanto o coração permanece saturado de ruídos que sufocam a voz de Deus. A separação, nesse sentido, inclui escolher o que entra pelos olhos, pelos ouvidos, pelas conversas, pelas lembranças que você decide visitar. Há memórias que precisam ser entregues a Deus, não revisitadas como altares de dor. Há conversas internas que precisam ser interrompidas pela verdade da palavra. Quando Jesus foi ao Getsêmani, ele entrou em uma das cenas mais profundas de separação. Ali não havia multidão sendo alimentada, nem enfermos sendo curados, nem discípulos entendendo plenamente o momento. Havia angústia, entrega e obediência. Jesus disse em Mateus 26, a minha alma está profundamente triste até a morte. E depois orou, meu Pai, se possível passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui está o centro da maturidade espiritual, não como eu quero, mas como tu queres. Essa oração separa a fé infantil da fé madura. A fé infantil quer apenas que Deus remova o cálice. A fé madura confia no Pai, mesmo quando o cálice não é removido. A fé infantil mede o amor de Deus pela ausência de dor. A fé madura descobre o amor de Deus sustentando dentro da dor. A fé infantil quer controle. A fé madura se rende. No Getsêmani, Jesus nos mostra que obediência não é ausência de sentimento. Ele não fingiu que estava tudo bem. Ele não negou a angústia. Ele levou a angústia ao Pai. Isso é libertador. Você não precisa ser frio para ser espiritual. Não precisa esconder lágrimas para provar fé. Não precisa dizer que não sente nada para parecer forte. A verdadeira força é levar tudo a Deus e ainda dizer: Pai, governa minha vontade. Talvez o custo do seu crescimento hoje seja entregar uma vontade, algo que você deseja profundamente, mas que precisa colocar no altar. Um plano, uma relação, uma resposta, um reconhecimento, uma vingança secreta, uma necessidade de controle, um medo de perder, uma expectativa de que as coisas aconteçam exatamente como você imaginou. O altar do Getsêmani é o lugar onde a alma para de negociar com Deus e começa a confiar. E observe, depois do Getsêmani veio a cruz, mas depois da cruz veio a ressurreição. O cálice não foi evitado, mas a morte não teve a última palavra. Isso é uma chave para a sua vida. Nem todo processo será removido, mas nenhum processo entregue a Deus terá a palavra final sobre você. A dor não é soberana, a injustiça não é soberana, a espera não é soberana, a opinião dos outros não é soberana, Cristo é soberano. E se Cristo é soberano, até o que hoje parece fim pode se tornar caminho para a ressurreição. Crescer espiritualmente é aprender a não fugir do altar. É parar de buscar apenas mensagens que confortam e aceitar também a palavra que forma. É reconhecer que Deus não nos chama apenas para sermos aliviados, mas transformados. Ele não é um acessório emocional para dias difíceis. Ele é Senhor. E quando chamamos Jesus de Senhor, estamos dizendo que sua vontade tem autoridade sobre a nossa. Isso confronta o orgulho moderno que deseja um Deus útil, mas não um Deus soberano.
Queremos um Deus que abra portas, mas não que examine motivações. Um Deus que proteja projetos, mas não que mude prioridades. Um Deus que abençoe decisões, mas não que diga não. Um Deus que confirme desejos, mas não que peça renúncia. Porém, o Deus da Bíblia é Pai amoroso e Rei Santo. Ele consola e corrige, abraça e purifica, levanta e separa. E quando Ele separa você de antigas versões, não é para tirar sua alegria, é para devolver sua liberdade. A versão que precisava agradar todo mundo estava cansada. A versão que carregava culpa por dizer não estava adoecendo. A versão que tentava controlar tudo estava vivendo sem descanso. A versão que aceitava menos do que Deus queria estava diminuindo o chamado. A versão que escondia feridas atrás de força estava sangrando silenciosamente. Deus ama você demais para deixá-lo preso a uma identidade que já não corresponde ao que Ele está formando. Então não tenha medo de mudar. Não tenha medo de amadurecer. Não tenha medo de não ser compreendido por quem só conhecia sua antiga fase. Não tenha medo de se tornar mais silencioso, mais seletivo, mais firme, mais profundo, mais dependente de Deus. Crescimento nem sempre faz barulho. Às vezes crescimento é quando você não responde como antes. É quando você ora onde antes reclamava. É quando perdoa onde antes alimentava rancor. É quando espera onde antes se desesperava. É quando obedece mesmo sem garantias. Quando Deus eleva alguém, Ele também aumenta a capacidade dessa pessoa de carregar peso espiritual sem perder a ternura. Isso é muito importante, porque algumas pessoas, ao crescerem, tornam-se duras. Confundem firmeza com frieza. Confundem separação com desprezo. Confundem santidade com superioridade. Mas o crescimento verdadeiro nos torna mais parecidos com Cristo. E Cristo era santo, sem ser arrogante, separado, sem ser indiferente, firme, sem ser cruel, cheio de verdade, sem estar vazio de graça. Se a sua separação está tornando você incapaz de amar, examine o coração. Se sua maturidade está fazendo você olhar todos de cima, volte ao altar. Se sua obediência está virando orgulho espiritual, peça ao Senhor que quebre novamente a dureza. Porque Deus não eleva para que alguém se sinta maior que os outros. Deus eleva para que a vida se torne canal. A altura no reino não é para ostentação, é para serviço. Jesus lavou pés. O Filho de Deus se inclinou diante de homens falhos. Isso destrói nossa vaidade religiosa. Em Filipenses 2, Paulo diz que Cristo, sendo em forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Esse texto nos mostra o caminho inverso do mundo. O mundo sobe acumulando status. Cristo desce em humildade. O mundo usa posição para ser servido. Cristo usa autoridade para salvar. O mundo transforma grandeza em distância. Cristo transforma grandeza em entrega. Portanto, quando Deus eleva você, Ele não está convidando você a se afastar do amor. Ele está ensinando você a amar sem depender, servir sem se corromper, permanecer humilde mesmo quando carrega responsabilidade. Há pessoas que serão separadas de sua intimidade, mas não do seu amor. Você pode amar alguém sem permitir que essa pessoa governe seu destino. Pode perdoar sem retornar ao mesmo ciclo. Pode desejar o bem sem entregar novamente acesso ao que Deus mandou proteger. Pode honrar sua história sem ficar preso ao passado. Isso é maturidade. Não é rancor, não é vingança, não é orgulho, é mordomia da alma. Muitos adultos, especialmente depois dos 40, 50, 60 anos, carregam uma história longa de vínculos, perdas, compromissos e responsabilidades. Há filhos, casamento, trabalho, contas, lembranças, decepções, promessas não cumpridas, sonhos adiados. E às vezes, quando Deus começa a chamar para uma fase mais profunda, a pessoa pergunta: "Mas agora, Senhor, depois de tudo, ainda há tempo para crescer? Ainda há propósito para mim?"
A resposta é sim. Enquanto há fôlego, há chamado. Enquanto há vida, há cultivo. Enquanto Deus sustenta seus dias, ele ainda está escrevendo. Moisés tinha 80 anos quando voltou ao Egito para libertar o povo. Abraão recebeu promessa em idade avançada. Caleb, já velho, ainda dizia: "Dá-me este monte." Não permita que a idade se transforme em desculpa para a estagnação. O mundo pode medir sua vida por produtividade, juventude, velocidade e aparência. Deus mede por fidelidade, fé, obediência e fruto. Há frutos que só amadurecem depois de longos invernos. Há sabedoria que só nasce depois de anos de deserto. Há autoridade espiritual que não vem depressa, mas de permanência. Talvez Deus esteja elevando você agora não para começar uma vida de exibicionismo, mas para se tornar uma referência silenciosa. Alguém cuja casa sente a diferença, alguém cuja oração tem peso, alguém cuja presença acalma, alguém que aprendeu a não entrar em toda discussão, alguém que sabe pedir perdão, alguém que não usa a Bíblia como pedra, mas como pão e espada. Pão para alimentar, espada para discernir. Alguém que se torna abrigo sem deixar de ser firme. O custo espiritual dessa elevação é morrer para a necessidade de estar sempre certo. Quantas famílias seriam curadas se alguém maduro dissesse: "Eu poderia vencer essa discussão, mas prefiro preservar a paz"? Quantos casamentos seriam restaurados se o orgulho cedesse espaço à humildade? Quantas relações entre pais e filhos seriam tocadas se a autoridade viesse acompanhada de escuta? Separação não é apenas sair de ambientes pecaminosos. Às vezes, é separar-se da própria dureza. Separar-se do impulso de ferir quando se sente ferido. Separar-se da necessidade de controlar filhos adultos. Separar-se da mania de repetir dores antigas como justificativa para não mudar. Jesus disse em Mateus 5, "Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus." Pureza de coração não é ingenuidade, é integridade interior. É quando o coração não está dividido entre Deus e ídolos escondidos. É quando a pessoa não usa uma máscara espiritual para encobrir motivações tortas. É quando o desejo mais profundo é agradar ao Senhor, mesmo que isso custe. E a promessa é extraordinária. Verão a Deus. Não apenas falarão sobre Deus, não apenas ouvirão outros falarem, mas perceberão sua presença, sua direção, sua mão, seu caráter. A separação purifica a visão. Enquanto o coração está cheio de vaidade, tudo vira disputa. Enquanto está cheio de medo, tudo vira ameaça. Enquanto está cheio de ferida, tudo vira lembrança dolorosa. Mas quando Deus limpa o coração, você começa a ver a vida de outro modo. Vê pessoas com misericórdia, vê provas como formação, vê limites como sabedoria, vê obediência como liberdade, vê a presença de Deus nas pequenas providências do dia, vê que Ele esteve perto até quando você achava que estava só. Mas não pense que essa pureza nasce sem batalha. Existe uma batalha espiritual no crescimento. O inimigo não se preocupa tanto com uma fé acomodada, decorativa, sem profundidade, sem obediência. Mas quando uma pessoa decide levar Deus a sério, quando começa a alinhar sua casa, sua mente, sua boca, seus hábitos, suas prioridades, então resistências aparecem, distrações aumentam, velhas tentações tentam voltar com novas roupas. Pessoas podem provocar antigas feridas. O cansaço pode tentar apagar a disciplina. A dúvida pode sussurrar que não vale a pena. Efésios 6 nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Isso não significa enxergar demônios em tudo, nem viver com medo. Significa discernir que há batalhas que não se vencem apenas com argumentos humanos. Há situações que exigem oração, exigem palavra, exigem vigilância, exigem armadura espiritual,
Exigem verdade no lugar da mentira, justiça no lugar da culpa, fé no lugar dos dardos inflamados, salvação protegendo a mente, palavra de Deus como espada e oração perseverante. A pessoa que Deus eleva precisa aprender a lutar sem perder a paz. Lutar de joelhos, lutar guardando o coração, lutar sem transformar pessoas em inimigas finais. Lutar sabendo que a vitória não vem da força humana, mas da dependência do Senhor. A Bíblia não nos chama para paranoia, mas para sobriedade. Não para medo, mas para vigilância. Não para orgulho, mas para firmeza. E talvez uma das batalhas mais intensas seja a batalha contra o desânimo. Porque quando você cresce, nem sempre os resultados aparecem na velocidade que você gostaria. Você ora e ainda há problemas. Você obedece e ainda há oposição. Você perdoa e ainda sente lembranças. Você muda e nem todos reconhecem. Você planta e ainda não vê colheita. Mas Gálatas 6 diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. A seu tempo. Não no tempo da ansiedade, não no tempo da comparação, não no tempo da pressão, no tempo de Deus. Essa palavra é para quem está quase cansado de ser fiel. Para quem pensa, eu mudei, mas ninguém percebe. Deus percebe. Eu estou tentando, mas ainda falho. Deus está trabalhando. Eu oro, mas parece pouco. Continue. Eu dei passos, mas ainda há lutas. Não desista. Crescimento não é perfeição instantânea, é direção perseverante. A árvore não dá fruto porque se esforça em um dia, mas porque permanece enraizada. Permaneça, mesmo sem aplauso, mesmo sem plateia, mesmo sem resultados imediatos. Permaneça em Cristo, porque no reino, permanência é poder. Quem permanece atravessa estações. Quem permanece não confunde inverno com morte. Quem permanece sabe que raízes crescem no invisível antes que frutos apareçam no visível. Quem permanece entende que Deus não está apenas interessado no que você produz, mas no que você se torna enquanto espera. Agora, escute com o coração aberto. A separação que Deus permite não tem como destino final a solidão, mas a frutificação. Deus não poda para deixar vazio, Ele poda para multiplicar vida. Deus não separa para diminuir você, Ele separa para alinhar você. Deus não remove para envergonhar, Ele remove para preparar espaço. E quando o processo parece longo, quando a alma pergunta até quando o coração se cansa de esperar, é preciso lembrar que o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Filipenses 1:6 declara que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa palavra é um descanso para almas cansadas. A obra não começou em você por acaso, não foi emoção passageira, não foi apenas uma fase religiosa. Deus colocou a mão em sua história, Deus despertou sua consciência. Deus chamou você para mais perto. Deus incomodou sua alma com o vazio de coisas que antes bastavam. Deus abriu seus olhos para padrões que precisavam mudar. E se Ele começou, Ele sabe terminar. Mas completar não significa fazer tudo do nosso jeito. Significa formar Cristo em nós. Significa nos conduzir por caminhos que produzem dependência, humildade, coragem, perseverança e amor. Significa nos ensinar a perder sem perder a fé, esperar sem perder a esperança, crescer sem perder a simplicidade, vencer sem perder a compaixão, ser separado sem perder a ternura. Olhe para a sua vida por um instante. Quantas coisas Deus já fez você atravessar? Quantas vezes você pensou que não suportaria, mas está aqui? Quantas lágrimas caíram em segredo, mas não conseguiram apagar sua fé? Quantas portas fechadas, depois de algum tempo, revelaram livramentos? Quantas pessoas saíram, mas Deus permaneceu? Quantos planos mudaram, mas a mão do Senhor continuou guiando? Você não chegou até aqui apenas pela sua força, foi graça.
Graça quando você estava forte, graça quando estava fraco, graça quando orou com palavras bonitas, graça quando só conseguiu suspirar, graça quando caminhou firme, graça quando tropeçou e voltou. E agora Deus chama você para responder. Não apenas sentir esta mensagem, mas responder. O que precisa ser entregue, que ambiente precisa ser deixado, que hábito precisa ser confrontado, que mágoa precisa ser colocada diante do Senhor, que medo precisa perder o comando, que área da casa precisa voltar para debaixo da palavra, que conversa você precisa ter com humildade, que limite precisa estabelecer com amor, que passo de obediência você vem adiando porque teme a reação das pessoas. Não diga que quer crescer se continua alimentando aquilo que Deus mandou soltar. Não diga que quer profundidade se insiste em viver na superfície por medo do silêncio. Não diga que deseja ser elevado se rejeita o altar onde Deus trata o coração. Mas também não caia em condenação. O chamado de Deus não vem para esmagar você, vem para levantar você. O Espírito Santo convence, mas não destrói a esperança. Ele mostra o pecado, mas aponta para Cristo. Ele confronta, mas cura. Ele separa, mas acompanha. Hoje, pela fé, você pode dizer: Senhor, eu aceito o teu processo. Eu não quero apenas bênçãos, eu quero transformação. Eu não quero apenas portas, eu quero caráter para passar por elas. Eu não quero apenas ser visto, eu quero ser fiel. Eu não quero apenas subir, eu quero subir sem perder minha alma. Eu não quero apenas vitória, eu quero permanecer em ti. Essa é a oração dos que amadurecem. Essa é a linguagem dos que entenderam o custo espiritual do crescimento. E quando essa oração se torna verdadeira, algo muda. Talvez nada mude imediatamente do lado de fora, mas por dentro nasce uma firmeza. Você começa a caminhar sem precisar explicar tudo. Começa a obedecer sem pedir permissão ao medo. Começa a amar sem se vender. Começa a servir sem mendigar reconhecimento. Começa a descansar sem ter todas as respostas. Começa a esperar sem se abandonar. E então aquilo que parecia separação se revela como envio. Deus separa para enviar mais limpo, mais firme, mais compassivo, mais maduro. José não foi elevado apenas para provar que seus irmãos estavam errados. Foi elevado para preservar vidas. Davi não foi escolhido apenas para vencer Golias. Foi chamado para pastorear uma nação. Jeremias não foi separado apenas para carregar uma palavra difícil. Foi chamado para ser boca de Deus em tempos confusos. A mulher do fluxo de sangue não foi curada apenas para voltar ao anonimato. Sua história atravessou gerações como testemunho de fé. Jesus não atravessou Getsêmani e a cruz apenas como exemplo de sofrimento. Ele abriu o caminho da salvação. Da mesma forma, sua história não é apenas sobre você. A forma como você atravessa esse processo pode fortalecer alguém. Sua fidelidade pode ensinar seus filhos, mesmo que eles demorem a reconhecer. Sua mudança pode quebrar ciclos familiares. Seu perdão pode interromper heranças de amargura. Sua obediência pode abrir caminhos que sua pressa jamais abriria. Sua vida rendida pode se tornar uma carta viva da graça de Deus. Não despreze o que Deus está formando. Não volte para a prisão porque o deserto parece difícil. Não negocie sua paz por aceitação momentânea. Não venda sua consciência por aplausos. Não abandone sua fé porque alguns não entenderam sua separação. Caminhe com humildade. Caminhe com firmeza. Caminhe com olhos em Cristo. Quando vierem águas, lembre-se, Ele está contigo. Quando vier fogo, lembre-se, não será para destruir, mas para purificar. Quando pessoas não compreenderem, lembre-se, Deus vê o coração. Quando a espera pesar, lembre-se, a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Quando a fraqueza aparecer, lembre-se, a graça basta. Quando a alma quiser controlar tudo, lembre-se,
Confia no Senhor de todo o coração. Quando o passado chamar, lembre-se, você não pertence mais ao Egito. Quando a solidão chegar, lembre-se, separação consagrada não é abandono, é preparação. Eu declaro sobre sua vida, em nome de Jesus, que você não será definido pelo poço, pela rejeição, pela espera, pela dor, pela idade, pelo erro, pela opinião dos homens, nem pelas perdas que enfrentou. Você será definido pela graça de Deus, pelo sangue de Cristo, pela palavra eterna, pela presença do Espírito Santo e pelo propósito que o Pai ainda sustenta sobre você. Que toda ansiedade que governa sua mente seja rendida ao Senhor. Que todo medo que paralisa seus passos seja confrontado pela fé. Que toda mágoa antiga perca força diante do perdão. Que todo ambiente que enfraquece sua alma seja discernido. Que toda porta que Deus não abriu perca o encanto. Que toda porta que Deus abrir encontre você maduro, humilde e pronto. Levante-se por dentro, não necessariamente com barulho, mas com decisão. Volte à oração, volte à palavra, volte ao altar. Volte à simplicidade da obediência. Separe tempo para Deus antes que o mundo ocupe tudo. Fale com o Pai antes de falar com a ansiedade. Alimente sua fé antes de alimentar seus medos. Escolha a presença antes da pressa. Escolha a verdade antes da conveniência. Escolha Cristo antes de qualquer aplauso. E se hoje você sente que está sendo separado, não endureça o coração. Diga: Senhor, faz a tua obra em mim. Se ele está podando, haverá fruto. Se ele está corrigindo, há amor. Se ele está silenciando ruídos, há voz a ser ouvida. Se ele está fechando caminhos, há direção melhor. Se ele está levando você ao secreto, há profundidade sendo gerada. Se ele está pedindo a entrega, a liberdade do outro lado. O crescimento tem custo, mas a estagnação custa ainda mais. Crescer pode doer, mas permanecer preso destrói. Obedecer pode separar você de algumas coisas, mas desobedecer separa você da paz. A renúncia pode parecer perda, mas a presença de Deus transforma a renúncia em tesouro. Porque nada que você deixa por obediência ao Senhor se compara ao que você encontra nele. Receba esta palavra como envio. Caminhe separado, mas não orgulhoso. Firme, mas não duro. Santo, mas não distante. Humilde, mas não inseguro. Obediente, mas não escravo do medo. Amoroso, mas não refém de pessoas. Confiante, mas não imprudente. Quebrantado, mas não derrotado. Deus está elevando você por dentro antes de manifestar qualquer coisa por fora. E a maior elevação é parecer-se mais com Cristo. Que este seja o decreto final sobre sua caminhada. Depois de terdes sofrido por um pouco, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, Ele mesmo vos aperfeiçoará, firmará, fortificará e fundamentará. Esta é a palavra de 1 Pedro 5,10 sobre você. O Deus de toda graça não apenas começou, Ele mesmo aperfeiçoará, Ele mesmo firmará, Ele mesmo fortificará, Ele mesmo fundamentará. Portanto, vá em paz, vá em fé, vá em obediência e nunca se esqueça, quando Deus te eleva, Ele te separa. E quando Ele te separa, não é para perder você no caminho, mas para formar em você aquilo que a próxima estação exigirá.